Olá, queridos! Estamos aqui, Amigo de Deus Cast. Então, que esse seja o primeiro de muitos episódios, algo que já estava no meu coração há algum tempo. Em especial aqui, para a gente abrir esse primeiro episódio desse podcast, nada melhor do que ter um grande amigo. Tá aqui o meu amigo Profeta Felipe. Ô, rapaz, vai ter profeta aí. É prazer, muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado, na verdade, pela oportunidade. Vamos bater um papo aí. Vamos bater um papo. E o papo hoje é exatamente sobre, essa temática. É algo que Deus colocou no meu coração. Você que ainda não acompanhou o restante do material que está no canal do YouTube, tem bastante material, bastante vídeo, sempre com essa temática, relacionamento com Deus. Então vou ler um versículo aqui que é o que embasa, o título do nosso podcast do canal do YouTube. Mas Tiago 2,23 diz: "E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus." E é algo, Filipão, que Deus tem trazido como algo rema para a minha vida. Esse grande desafio de relacionar com Deus com intimidade. Sei que isso é algo muito particular, algo de foro íntimo, né? Cada um tem a sua forma de se relacionar, mas tenho aprendido na decorrência aí do meu crescimento, do desenvolvimento de Cristo, da pessoa de Cristo dentro de mim, a importância de não só ter um título, talvez um rótulo, como eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, mas em que ponto nós podemos dizer eu sou amigo de Deus, O título que Abraão carregava, o amigo de Deus. É marcante isso aí, pastor? Porque a gente às vezes mistura muito as coisas. O que é ser um amigo, o que é ser um colega, o que é ser conhecido. O amigo, na verdade, ele vai crer 100% nessa amizade. E muitas vezes nós confundimos também a nossa amizade natural. Que nós queremos o quê? Um amigo, aquele que vai falar aquilo que a gente gosta. E com Deus, não, muitas vezes, acho que talvez 99% das vezes, nós vamos ouvir algumas coisas dele que nós não vamos gostar, mas que é necessário. Então, eu sempre brinco que ele gosta de forçar a amizade, porque aí isso ele vai nos elevando, ele vai nos trazendo para a vontade do Pai, ou vai nos elevando um nível de maturidade bem mais alto que nós possamos imaginar. E é o que Jesus usava para demonstrar relevância e importância também com aqueles que caminhavam com ele. Costumo dizer que Deus ele demonstra amor dando acesso. Então, o próprio João, ele escreve dele próprio, até algo, de certa forma, até engraçado, porque ele dizia dele mesmo que ele era o discípulo, amado. Ele que falava, né? Ele que falava, o cara se acham, né? Mas como ele entendia isso, sendo que Jesus nunca, em nenhum momento nas Escrituras, tem Jesus dizendo, não, João, eu te amo, ou eu te amo mais do que esses outros caras, mas a verdade é que João, havia níveis de acesso, mas João ele tinha um nível de acesso que os outros não tinham, que era recostar a cabeça no peito de Jesus, e aquele acesso fazia com que João compreendesse que Jesus o amava, porque a linguagem de amor de Deus é essa. Deus ele demonstra o amor dando acesso. E eu gosto muito de Gênesis capítulo 12, quando Deus vai trazer as promessas para Abraão. A gente vai trabalhar bastante essa temática com Abraão, o pai da fé. Deus dá 7 promessas para Abraão, todas as promessas são futuras. Você vê a dificuldade de se relacionar com Deus sendo apenas imediatista, Aqueles que querem Deus para resolver o meu problema agora, o meu boleto que vence amanhã, ou a minha crise, o aluguel que eu preciso pagar até o final do mês. Deus dá 7 grandes promessas para Abraão, todas elas futuras, porque eu vejo que o recado de Deus para Abraão é que a amizade não começa de um dia para o outro. É necessário passar um tempo junto, um tempo de qualidade. Intimidade é algo que demanda tempo. Demanda muito tempo. Tempo, renúncia. A gente também, para ser um amigo tão próximo, a gente tem que renunciar bastante coisa. O amor, ele não só entre irmãos, entre amigos, entre um casal, ele vai sendo alimentado como? No dia a dia, assim vai sendo alimentado. Então, voltando ali, a questão ali de João, que você falou, eu acho muito interessante, que o João, ele se colocava na posição como amigo, amado do Senhor. Mas eu creio isso, não é igual o senhor falou assim, que Jesus não falava aquilo para ele, mas ele tinha uma certeza. Nós,
te considero como um grande amigo. Nós ficamos um tempo sem nos falar, talvez 2 anos pelo menos, distanciamento, distante um do outro, mas a amizade ela sempre esteve. No seu olhar eu sei que você me ama. E assim eu acho que era a vivência dele com Jesus. Ele sabia na aproximação, da maneira que Jesus lidava e a maneira também que era recíproco, né? Aquilo. Então, isso tudo nos mostra que estar em um amor em Cristo é a melhor amizade que pode existir. É a melhor intenção, é o mais profundo, é o mais sincero, esse amor de amigo. Na verdade, um amigo mais chegado que um irmão, que a Bíblia também relata. Então, de forma bem prática, né? Para aqueles que estão nos vendo agora, a gente vai entrar, né? Eu vou perguntar para o Felipe em relação a isso. Nós temos uma boa relação já há alguns anos. Há alguns anos. E o Felipe é alguém que eu admiro muito, porque eu o entendo como uma pessoa de oração. Isso não tem nada a ver com, né, o formato ou a gente vai entrar nessa dinâmica de oração, né, de devocional de cada um. Mas uma pessoa de oração você vê pela questão de intimidade. Eu gosto muito do Felipe, quando ele fala de Deus, ele fala o papai. O papai me disse isso, o papai me mostrou aquilo. Então não se trata da quantidade de tempo que talvez a gente invista naquilo que a gente vai intitular ou rotular como devocional, mas se trata na qualidade desse tempo. E você defender, né, a tua intimidade, você ter discernimento para ouvir a voz de Deus. Então a gente vai falar um pouco agora sobre essa qualidade de relacionamento. Voltando ainda sobre Abraão. Abraão era alguém que tinha uma conexão diferenciada com Deus. Eu gosto do texto que mostra que Abraão estava peregrinando, ele passa por um lugar chamado Betel, e a Bíblia diz que ele invoca a presença de Deus naquele lugar. Aquilo foi algo tão forte, foi algo tão intenso, que naquele lugar onde Abraão teve uma conexão com Deus, a Bíblia não diz exatamente como foi, ela não traz o formato, mas foi algo tão forte, que Jacó, muito tempo depois, ele passa por ali e ele dorme. E é naquele lugar que Jacó tem a visão dos anjos subindo e descendo. É naquele lugar que Jacó ele para e diz assim, gente, eu sou dizimista. Ninguém falou para ele sobre dízimo, não leu Malaquias, não tinha nenhuma instrução, não tinha ninguém pregando, mas naquele lugar havia um portal, né? Abraão invocou a presença de Deus e criou um ambiente tão extraordinário que aqueles que passavam por aquele lugar, os céus ainda estavam abertos. Naquele lugar de comunhão entre Abraão e Deus, foi um lugar durante muitos e muitos anos de transformação. E agora eu quero te perguntar também em relação a isso, Felipe, sobre o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade, sobre o seu tempo de devocional. Sei que a gente não deve criar, né, um formato. Às vezes o que as pessoas querem, me diz, né, sei lá, quanto tempo você faz, se é ajoelhado, se é de pé, como que você faz, porque eu quero fazer igual. Mas quero que você fale um pouco pra gente sobre essa qualidade, né, de vida que você tem com Deus, esse evangelho integral, né, que nos permite estar com Deus em todos os lugares, em todo o tempo. Passou isso na minha vida, na verdade, é uma loucura. Eu não tenho um método. Eu não tenho um lugar. Muitos têm, né? Um quarto que entra, uma poltrona que senta. Eu não tenho. Eu sou muito desligado a coisas. Então, hoje, eu sempre brinco assim, eu não tenho um momento de devocional. Eu vivo em devocional. Porque pode ser que eu consiga acordar e na hora que eu acordei o Senhor já está me falando ali, dependente do horário, se é de madrugada, se já é no meio da manhã, se é período da tarde, e o Senhor já está me ministrando. Então isso já é uma devocional. Devocional eu entendo que não é um momento que eu separo, é a decisão que eu decido prosseguir. No Éden tinha um devocional todo dia. Todo dia tinha um devocional, na viração do dia, onde o próprio Deus que era o pregador daquele lugar. E tinha lotação máxima. Os 2 que tinham naquele lugar, era a igreja que estava lá. E ainda deu ruim. Porque eles saíram de um lugar. E não saíram de um quarto, saíram de uma vontade. Então hoje, a minha preocupação não é onde eu estou entrando. É de quem estou saindo. Então a minha preocupação hoje, não preocupação, meu zelo,
o temor que eu tenho. Assim, a minha vida em devocional está na vontade dele? Ou a minha vida em devocional está apenas apegada a uma estrutura que possa parecer que eu sou um grande orador, um grande crente? Então, hoje eu passo coisas incríveis dentro de um carro. É incrível, sim. De chegar a um ponto, eu viajo às vezes bastante, questão de trabalho. Já viajei mais do que hoje, na verdade. Mas hoje, anos eu venho passando coisas incríveis dentro de um carro. De chegar a um ponto que é tão palpável aquele ambiente dentro de um carro, que eu tenho que parar, não porque eu vou bater o carro, não, cara, é só para desfrutar dele. É só porque eu ouvi a voz dele e decidi, cara, eu quero viajar nisso aí. E passar, às vezes, 10 minutos, às vezes 30, às vezes 3 horas, dentro de um carro parado, num posto de gasolina ou qualquer outro lugar. Então, a minha vida é essa. Eu não escolhi um lugar, eu escolhi uma pessoa. Eu escolhi estar em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E que vontade é essa? Primeiramente é obedecer. Então, se ele quer que hoje eu chegue em casa, tranque a porta do quarto, vai ser um lugar mais lindo que for. Mas também, às vezes, pode acontecer de estarmos em algum lugar que estão falando mal da gente. Mas se a vontade dele está ali e ele está nos ministrando, também é o melhor lugar, mesmo parecendo um ambiente totalmente hostil. Então a minha vida em devocional é essa. Eu tenho, sei lá, eu sigo um método, eu já tentei, mas não deu certo. Já tentei, confesso. De orar 5 minutos, de colocar um louvorzinho, e aquilo chegar naquele ápice, ou entrar com violão, mas não vai. Mas a partir da hora que eu falo, Senhor, estou aqui. E aí? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me ministrar? O que o Senhor quer que eu deixe? Aonde o Senhor quer que eu vá? Aí é tudo diferente. Então eu aprendi dessa forma. Não quer dizer que tenha que ser assim com você. Mas comigo funciona assim. E todas as vezes eu saio de lá, ou de qualquer outro lugar, impactado. Porque Ele está presente. E a chave é exatamente essa, né? Ele está presente. Sempre. E existe um dia e uma hora de ativação, né? E essa ativação, ela não é uma energia, ela não é, né, uma experiência religiosa. Essa ativação, ela é uma pessoa que vem sobre nós, que habita em nós, que se chama Espírito Santo, aquele que nos lembra das palavras de Cristo. E espero, assim, de todo o meu coração, que aquilo que nós estamos sentindo aqui, você sinta, você que está nos acompanhando, talvez, né, com esse podcast fresquinho, você que daqui a alguns anos vai estar escutando aquilo que a gente está compartilhando aqui, porque a unção, a manifestação do Espírito Santo sempre acompanha a palavra. No sentido que nós falamos, é o sentido que ele nos move. Estamos falando de intimidade, é impossível não ter um ambiente de intimidade quando nós falamos sobre isso. É a única coisa que os discípulos perguntaram para Jesus. Eles nunca disseram assim, Jesus, nos ensina, será que o Senhor poderia nos ensinar esse negócio de andar sobre as águas? Será que o Senhor poderia nos ensinar a ressuscitar o morto, né? Quais são as palavras? Será que o Senhor poderia nos ajudar a como orar pelos enfermos? A única pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. E foi logo após aquele momento da transfiguração, né? Quando eles viram que era a vida de oração de Jesus, eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Esquece o resto. Porque essa oração, ela é dinâmica, ela é real, ela é empolgante, ela é maravilhosa, ela é um diálogo, né? Muitas vezes nós muito mais ouvimos do que falamos. Algumas pessoas dizem assim, mas eu oro 10 minutos e eu canso. Não, 10 minutos é o tempo que você demora para colocar para fora ali as suas palavras. E quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo Abraão em Gênesis 14, quando ele tem uma experiência com uma figura muito peculiar na Bíblia chamada Melquisedeque. Né? Não vamos entrar em detalhes ali sobre quem ele era, mas a gente sabe que é a linhagem do nosso Senhor Jesus. E nós vemos que Abraão, a partir daquele momento, ele é destravado. A partir daquele momento, ele começa, por si próprio, a construir altares, a estabelecer momentos de devocional. A partir daquele momento, Deus, quando vai se referir a Abraão, ele diz, meu profeta.
primeiro profeta da Bíblia era alguém que carregava algo muito maior do que descer o fogo do céu, algo muito maior do que lançar, né, uma palavra e fazer a chuva parar, ou depois fazer a seca se tornar ali em um tempo abundante. Abraão carregava o maior de todos os milagres, o maior de todos os atos proféticos, que era o fato de Deus olhar para ele e dizer: é meu profeta, é meu amigo. Mas para isso houve uma ativação. Quando eu falo ativação, nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Diz respeito ao momento em que nós confessamos a Cristo, reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, e a Bíblia diz que isso mesmo já não seria possível se não fosse o convencimento e essa ação do Espírito Santo, que imediatamente nos sela. O selo da nossa salvação não é uma religião, não é um rótulo, não é uma placa de igreja ou um título. O selo da nossa salvação é uma pessoa e a certeza que a partir daquele momento nós não vamos mais caminhar sozinhos, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua percepção, o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho até dificuldade de falar dele. Mas não por ser pesado, é por ser grandioso. Ele é incrível. Eu já não consigo mais viver sem poder falar dele. Às vezes, né, sem poder, sem pregar, não, às vezes no gesto, no abraço. E o que eu sempre aprendo com os meus pastores, já sabe, eu sou do ministro de louvor. Então, o que nos ensinam lá? Que nós não somos cantores, não somos músicos, nós somos ministros da palavra cantada. Então, o que um ministro da palavra cantada ele faz? Ele vai ministrar aquilo que está proposto, né? Em questão de músicas, nós vamos tocar, nós vamos cantar, vamos estar ministrando. Mas, se não for da vontade, né, com o Espírito Santo, é apenas uma música. Ela não transforma, ela não faz nada. Então, o que é a minha vivência hoje, pastor, com o Espírito Santo? Cara, ele é o meu alimento diário. Ele é o tempo inteiro. E eu me sinto tão privilegiado de saber que ele habita em mim. Jesus fala, sai de cena, né? Eu vou e deixarei com vocês um consolador. Cara, eu amo esse consolador. E ele me repreende, ele me ensina, e fala assim, opa, tu tá falando grosso? Porque não, a nossa natureza não é essa. Então, eu viajo nele. Eu amo estar nele, eu amo de falar dele. Eu amo de estar em meios que vão falar dele. Então o Espírito Santo, na verdade, para mim, além de ser uma pessoa, ele é um tudo. Um tudo. É uma preciosidade que Cristo nos deixou. Então eu vivo sim, uma loucura. Às vezes um toque tá falando, coisas, o tempo inteiro fala, porque é o Espírito que está falando através de nós. Então eu sou apaixonado por esse Espírito Santo. Lindo, maravilhoso. Como é que você sabe que ele é lindo, Felipe? Você não vê ele? Eu sei porque sei. Porque eu tenho fé, cara. A fé foi me dada para conhecer a ele. Então, eu desfruto. Eu creio muito nisso. E estamos falando sobre Abraão. Talvez algumas pessoas dizem assim, poxa, mas né, você está falando sobre relacionamento com Deus, mas está indo lá para Gênesis. Pois Gálatas 3:8, do 8 até o 14, a Bíblia diz que Deus anunciou o evangelho a Abraão. E Gálatas 3, lá no versículo 14, Deus esclareceu para Abraão que a promessa que Deus havia liberar, a maior e mais maravilhosa de todas as promessas, era a promessa do Espírito, né? Que não havia nada mais grandioso nessa terra do que o Deus Todo-Poderoso dizer, eu vou habitar não apenas mais com o meu povo, mas eu vou habitar no meu povo. E aí eu saio de Gênesis, né? Eu vou lá para o finalzinho da Bíblia, lá nas cartas de João, um pouquinho antes de Apocalipse, quando o João fala, hoje não há mais necessidade de ninguém nos ensinar absolutamente nada. A unção
que é esse manto, né? Essa presença que nos envolve, ela nos ensina todas as coisas. E agora eu vou tocar num assunto bem pontual, que diz respeito à nossa vivência como igreja, ao tempo que nós vivemos hoje. Nessas cartas de João, 1 João e 2 João, João ele vai tratar um assunto muito pontual. Ele fala sobre a ação do anticristo, e esclarecendo um pouco, né, sem entrar em muitos detalhes, mas Cristo quer dizer ungido. Né? Quando Cristo disse, né, o Espírito veio sobre mim, ele me ungiu, né, para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Então, o espírito do anticristo é o espírito anti-unção, anti-relacionamento com o Espírito Santo. O próprio João vai dizer, aqueles que hoje agem através do espírito do anticristo, eles estavam entre nós. Entre nós aonde? Entre nós, igreja. Porque não é o espírito do anti-Jesus. Muitas pessoas estão ali aprisionadas apenas no Jesus histórico, gostam das histórias, das situações, dos milagres, não tem nada contra. Simpatiza com ele. Simpatizantes totais. Mas quando você fala Jesus é real, é vivo, ele está sentado conosco aqui nessa mesa, a pessoa diz, não é assim, como que isso funciona? E a Bíblia diz que há uma ação, né, do anticristo hoje que traz uma apostasia aonde? No nosso relacionamento real e verdadeiro com esse Deus que é vivo. Então, eu queria que você, né, como a igreja, como membro também de uma comunidade, você compartilhasse um pouco também sobre esse desafio, né, de proclamar esse evangelho, anunciando que Deus é real, ele está aqui hoje, e ele decide não apenas falar através de mim, mas ele deseja se conectar, né, e se manifestar para todas as pessoas que, né, confessaram a Cristo como Salvador. Ótimo. Acho que em Colossenses 3:11, eu acho disso, que não há mais judeu, nem cita, nem bárbaro, nem cita. Agora Cristo é tudo em todos. E Cristo é tudo em todos através do Espírito Santo. Mas, mesmo assim, vai se levantando rumores, né? Do que está vindo, do que está para acontecer, se é fim dos tempos, o que é, se não é. E surge o anticristo. E eu acredito que o anticristo já está. Eu vi uma pessoa falando isso há alguns anos atrás, um apóstolo, para mim é uma referência gigante, e ele falava que o anticristo, na verdade, a gente está, às vezes, procurando esse anticristo, uma pessoa, ou uma coisa que vai fazer, um governante. Pode ser que apareça sim, daqui a pouco podemos sim, mas o anticristo ele já está estabelecido. E o que é o anticristo hoje, pastor? É a vaidade da nossa mente. Tudo aquilo que nós hoje fazemos, pensamos que não é a vontade de Cristo, é anticristo. Tudo. Então hoje nós, cada vez mais, nós vemos uma briga, parece interna. Briga de pastores, briga disso, briga de igrejas. Cara, isso é vaidade. Isso não leva, não edifica, muito pelo contrário, isso vai atrasando um pouco. Isso é uma bola de neve que vai levando muita gente para longe daquilo que nós chamamos do evangelho. Então, Satanás, ele é astuto, sim. Ele, na verdade, ele não quer que você faça algo errado. Ele quer que você faça algo para você. Então, ele quer que você comece algo em você para terminar em você. Só que nada que começa em nós vai terminar nele. Porque ele é alfa e o ômega. Então, nós temos que começar em Cristo, porque tudo já está terminado, consumado em Cristo. Então a vaidade é o que eu penso hoje também. Ela já está estabelecida como o anticristo. O anticristo, ele vai me ensinar a salvar a mim mesmo, porque as minhas ideias são melhores que as suas. Os meus ideais são melhores que os seus. E vai surgindo muitas coisas que nós já estamos vendo. Daqui a pouco pode ser que apareça um governante, faz cálculos disso, cálculo daquilo outro, pode ser. Aí eu já não, lá na frente já não é comigo, eu vejo hoje. E isso hoje é um atrapalho, que muitas pessoas estão sendo cada vez mais distraídas, elas estão cada vez mais tendo dificuldade de ter esse intensidade com o Espírito Santo. Por quê?
Porque a mente ela começa a pregar coisas que realmente não são. Então hoje isso é um problema. Não sei se é... Eu já não lembro mais bem qual era a pergunta. Não, a questão é exatamente essa, né? Muitos olham ali do ponto de vista escatológico, né? Hoje há muitas informações em relação a Tem isso. cálculos. E fica aquela preocupação, né? Ah, eu acho que o anticristo é esse ou é aquele. Mas nós não atentamos, às vezes, para a advertência de João nas cartas, dizendo, tome cuidado, porque muitos de vós têm se feito anticristos, né? Deixado de viver essa experiência fundamental do evangelho, que é diga assim, é o tutorial que Jesus disse para aquele que se entregou a sua vida para Jesus. Sério, Jesus, e agora? Ele diz assim, então é o seguinte, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é a cruz dele. Jesus venceu na cruz dele. Está dizendo, não, aqui está tudo resolvido. Ele diz, tome a sua cruz. A sua. E ele diz, depois você me segue. Há pessoas que só estão assim, gostei de Jesus, quero seguir a ele. E ela esquece, né, que há um tutorial, há um passo a passo. E quando nós falamos de Cristo, estamos falando exatamente sobre morrer para nós mesmos. Como que você aprofunda o relacionamento com o Espírito Santo, entendendo o que Cristo disse. O Espírito Santo é o ajudador, ele vai te lembrar das minhas palavras. Né? A primeira coisa é negar a mim mesmo. É morrer para a minha opinião. Né? E que é muito difícil. Muito difícil. Estamos muito cheios de nós mesmos. Né? Então, o negar-se a si mesmo, na verdade, é o passo mais difícil e crucial que nós temos que tomar. Muita gente fala, né, que a questão da salvação. Ah, eu já estou salvo. Só que salvação é apenas uma porta. Você chegou, você aceitou a ele, como aconteceu cada um de nós aqui. Aceitamos a ele, choramos, cada um tem uma reação no momento. Eu lembro exatamente como eu aceitei ele. Foi bem resistente, chegou um ponto que eu não conseguia mais. Mas, aquele tempo, eu passei apenas de um portal, de uma porta. As pessoas às vezes ficam, já estou salvo, porque eu já aceitei Jesus. E não querem tomar o quê? Para si, a sua cruz. Então elas entram naquele lugar, mas não desfrutam daquilo tudo que está pronto depois que você passou, você cruzou aquela porta. Que existe um lugar muito mais maravilhoso. Um lugar que você pode desfrutar. A minha preocupação hoje não é fazer o bem para que eu possa ir para o céu. Não, cara, eu vim de lá. Lá no meu destino, lá na minha origem. Meu destino é a terra. Então é fazer conforme está estabelecido no céu aqui na terra. Então hoje eu nego a mim mesmo. Porque, cara, o pastor falso não precisa do Felipe. O pastor falso precisa da porção que o Felipe porta. Porque o Felipe não presta. O Felipe é corruptivo. O Felipe é ruim. Felipe é um anticristo, vamos dizer assim. Mas agora aquilo que o Felipe porta, aí sim, é a porção do que é mais maravilhoso. Mas a gente só consegue chegar a esse ponto negando. Negar a si mesmo. Só na cruz. Na cruz de Cristo, não. Na minha própria cruz. Não é um madeiro mais, é a cruz. A cruz que nós vamos passando e enfrentando ela todos os dias. A cruz, eu aprendo que a cruz não é aquele lugar que eu fico de braços abertos com os cravos nas mãos. Esse é o madeiro. A cruz é aquilo que eu cruzo. Aquilo que eu decidi depois do velho homem até a estatura de Cristo, que é o novo. Do antigo Adão até o último Adão. Aquilo que eu cruzei. Então essa é uma transformação diária. E é a mensagem prioritária do Evangelho. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. É a mensagem que João Batista carregou, preparou o caminho para Jesus, que veio e ministrou a mesma mensagem. E essa é a mensagem urgente do Evangelho. Deus precisa governar a nossa vida por completo. Por completo. Nosso tempo, nosso casamento, nosso coração, a criação dos nossos filhos, a nossa vida profissional, aonde nós nos encaixamos ministerialmente, porque isso envolve um processo de libertação. Existem 2 estágios de libertação, né? E Jesus apresentou isso dentro do discipulado dele. Existe o estágio onde a Bíblia diz o diabo entrou em Judas, né? Estava possesso pelo diabo.
E existe um outro processo de libertação que é aquele que nos cabe para nós como igreja, que é o processo de libertação que Pedro passou. Porque o diabo entrou em Judas, ok. Esse é uma área da libertação, mas existe uma outra área que é quando Jesus está apresentando o projeto da cruz, da salvação da humanidade. Pedro levanta a mão e diz, Jesus, não vai ser assim. Eu tenho uma ideia diferente aqui, a gente vai fazer um plano alternativo de salvação. De maneira nenhuma eu vou permitir que isso aconteça. Naquele momento, Jesus olha para Pedro e diz, arreda-te daqui, Satanás. O que algumas pessoas não entendem, eu mesmo demorei muito tempo para entender isso. Eu também. Que libertação não se trata apenas de retirar, né, a presença maligna, né? Essa é aquela crise, de repente, do recém-convertido que vai no culto de libertação, fica ali, meu Deus, eu vou ficar possesso. Quantos estão aí? Qual o nome? Tira isso de mim, eu também não que medo de ter algum demônio morando em mim. Mas a verdade é que todos os pensamentos do Fausto, as ideias, né, os planos mirabolantes, a minha boa vontade, né, as minhas sugestões para Deus também estão dentro de um plano maligno que se opõe ao Evangelho. Uhum. Porque o Evangelho não foi feito para aprimorar o Felipe. Não. O Evangelho foi feito para matar o Felipe. Exatamente. Hoje eu escuto ainda coisas como dizem assim, você precisa ser a sua melhor versão. Não, Deus está dizendo assim, a sua melhor versão não é bem-vinda no meu reino, devia estar morta. Não tem lugar. Nós temos que ser a única versão com que Deus pode trabalhar para estabelecer o reino dele, que é a versão de Cristo, a única, que sempre houve, que existe, que sempre haverá. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo. Então, esse processo de libertação, de se libertar de mim mesmo, eu digo que ele é muito mais profundo do que o fato de eu tirar de mim, né, caso tivesse ali alguma, né, entidade maligna, alguma presença da parte das trevas, né? Então eu preciso me libertar do Fausto. Exatamente. Um detox totalmente espiritual, assim. Desintoxicar de mim mesmo. E isso é pesado. Porque nós decidimos, nós temos o poder ali para decidir se nós vamos ou não, ou se vamos seguir enganando, né? E eu também custei bastante entender isso. É porque, cara, eu tô fazendo tudo, eu sou um cara legal, eu respeito meus pais, eu não traio minha esposa, eu sou um bom cidadão, mas as minhas boas obras não valem de nada. O Senhor não reconhece elas. Porque Pedro, naquela ocasião, né, que a gente já falou aqui, Pedro, naquela ocasião, ele tinha um bom argumento e uma boa intenção de livrar o Senhor dele daquilo. O amigo dele. Era amigo. Estava andando com ele já há 3 anos. Não, eu não posso deixar o meu amigo passar por isso. Mas a boa intenção dele não tem lugar no Evangelho. E Pedro tinha, né, naquele momento em que ele nega Cristo, né, e ele está ali naquele mesmo ambiente, e ele está lutando com aquelas pessoas que estão olhando para ele dizendo, você é discípulo de Cristo, porque você fala como Cristo. Ele tinha o linguajar do crente, né? Depois vem outro pessoal e diz, cara, você tem a roupa igual a... Você fala igual eles. Você tem a roupa igual a de Jesus. Eu? Não, tá equivocado. Então ele falava como Jesus, ele tinha as roupas parecidas com Jesus, ele andava na turma de Jesus, mas ainda assim, é um dos últimos textos ali do Evangelho, diz que Jesus olha para ele e diz, Pedro, quando você se converter, meio pesado, você vai estar apto a fortalecer os seus irmãos. Então, em todo aquele processo de 3 anos que Pedro andou com Jesus, ele não tinha nem morrido, nem crente ele não era ainda. Não era ainda. E eu vejo pessoas que mal tiveram uma experiência com Jesus e estão cheios de boas intenções, né? Não são intenções ruins, mas elas não são as intenções de Cristo, não é a vontade de Deus para esse tempo. Eu amo o texto da libertação do Gadareno, que aquele homem estava possesso de milhares de demônios, uma situação terrível, dentro do cemitério, pelado, se cortando com telha. Jesus vai lá, né, expulsa aquela legião, você, né, que está nos acompanhando provavelmente conhece o texto, os demônios entram nos porcos, ok. Aí aquele homem, imediatamente, ele chega para Jesus, né, Jesus está entrando no barco com os discípulos, e aquele homem olha para Jesus, Jesus, eu preciso ir com o senhor, né, fazer uma escola bíblica, né, o senhor precisa me ensinar aí
essas manhas, de repente aí eu viro o 13º apóstolo, fico ali no banco de reservas, né? E Jesus olha para aquele homem e diz, nesse barco você não entra. Então, imediatamente após aquele homem ser liberto dos demônios, ele já tem uma boa ideia, né? E Jesus diz, não, a tua ideia aqui não conta. Aí nesse barco você não entra, mas eu tenho uma ideia para você. Entra na cidade. Conte para eles tudo aquilo que eu fiz por vocês. Então, você vê que imediatamente, às vezes após a gente ser liberto mesmo, né? De algo essencialmente, né? De uma pessoa maligna, de uma entidade maligna, de uma raiz maligna em nós, aí eu tô limpo. Mas essa limpeza, ela não é suficiente. Não. Porque o Fausto ainda... Eu me limpei do diabo, mas eu não me limpei do Fausto ainda para que Cristo viva através de mim. E o Evangelho é essa boa notícia maravilhosa de que já existe um plano. As ideias já estão estabelecidas. Né? Não estou aqui hoje para dar uma sugestão para Deus chegar melhor no final. O final já está escrito. Já tá, ele já sabe. Eu olho no final da minha Bíblia e eu consigo Ele ver está assim, lá, porque ele é o ômega. vai dar tudo certo. Eu tô pensando assim, mas é incrível. Esse final de semana, pastor, nós passamos algo incrível, assim. Nós saímos sexta-feira passada, eu e mais 3 pessoas, inclusive a minha pastora, a gente foi para um outro estado. E esse estado, ele tem muitas coisas ocultas, assim. E era exatamente isso, né? Como que um estado grande, um estado de um povo gigante, trabalhador, eles ainda não conseguem ter o acesso, ou eles ainda não perceberam o que é o evangelho. E ainda estão fazendo coisas. Eles ainda precisam sacrificar uma galinha, eles ainda precisam sacrificar isso, fazer monumentos disso, porque eles não conseguem desfrutar da vida de Cristo. E o engraçado é que nós, em um ponto, no sábado de manhã, nós fomos no mercado municipal. Foi esse final de semana. E quando nós entramos naquele lugar assim, geralmente quando a gente vai para um lugar diferente, a gente vai comprar alguma coisa para trazer para casa. E quando a gente entrou naquele lugar, o cheiro era diferente. E eu não sei explicar, não é um cheiro de morte, mas é um cheiro onde não havia vida. Eu não sentia morte ali. Porque pessoas estavam ali vivas, né? Mas não era um cheiro de morte espiritualmente, mas não havia um cheiro de vida lá. E quando a gente entrava, passava pelos corredores, as pessoas ou nos encaravam a cara muito estranha, assim, bravos, outros desviavam os olhares, outros ficavam encarando feio, assim. E chegar ao ponto de eu falar assim, Senhor, a cabeça milhão, doía, o estômago brilhando. Eu falei, Senhor, me mostra alguma coisa. Fala para mim alguma coisa. E veio sensibilidade. E eu fico vendo assim, como que está fora da vontade do nosso Pai, a gente perde a sensibilidade das coisas. Então, voltando ali, né, as pessoas que não conseguem viver, que não conseguem cruzar, que não conseguem... Voltando Pedro, na verdade, ele estava tão insensível que ele estava falando que o senhor dele estava errado. Não, senhor, eu vou te proteger. Eu me coloco como o seu senhor nesse momento. Faltava sensibilidade. Mas a partir da hora, porque ele ainda não estava convertido, a partir da hora que Pedro ele consegue entender que a mente de Cristo começa a ser a vida dele, ele chega a um ponto e fala assim, opa, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. A transformação foi totalmente diferente. Então, esse final de semana algo me ensinou muito, assim. Né? Nós tivemos também contato com a princesinha de 1 ano e 8 meses, a Rebeca. E a Rebeca mexeu muito comigo, que recentemente ela foi feita uma cirurgia para retirada de um tumor. 80% desse tumor foi retirado. E 20% ainda está alojado no cérebro dela, onde que a medicina não consegue chegar até lá. Então hoje ela precisa de um milagre. Mas o que mais incrível que eu achei foi o olhar daquela menina de 1 ano e 8 meses.
O olhar dela era de vida. Eu olhava assim, uau, a plenitude de Cristo está nela, cara. Num lugar que era totalmente virado de cabeça para baixo. Num lugar que as pessoas não conhecem a Cristo. Talvez um Jesus histórico, mas não conhecem a Cristo, não têm experiência, não estão dispostas a se entregar, mas estão dispostas a gastar fortunas para fazer um trabalho qualquer. Mas aquela menina de 1 ano e 8 meses, ela conhece. E aquilo saiu impactado. Falei assim, uau. Então, o evangelho eu acho que é isso, sabe? O evangelho é não só renúncia, o evangelho não é só sacrifício, tem sacrifício. Jesus padeceu bastante. Mas o evangelho, na verdade, é um posicionamento de um filho convicto o que é. Assim, ó, eu tô tão convicto disso aqui que nada mais me abala. Estou convicto dessa palavra. Estou convicto daquilo que o Senhor está falando e mostrando e estou vendo. Então o evangelho é uma loucura. Né? Como que a pessoa... Eu fico vendo assim, como que eu cheguei até o ponto que eu estou hoje. E já estou assim, ó, não ansioso, mas já estou esperando a próxima temporada para minha vida. Senhor, eu quero me aprofundar mais nisso aí. Ou quero levar mais um conhecimento. Eu quero mais. Quero ter mais sede, mais fome. Eu quero saber mais. Eu quero conhecer mais. Senhor, eu deixo hoje de querer saber de um Jesus histórico para viver um Cristo eterno. Eu deixo o Felipe de lado para que eu possa viver a Cristo todo o tempo. Eu deixo de fazer a minha própria vontade para que seja feita a sua vontade. E isso é a loucura do evangelho. E essa é a grande revelação de que Jesus, ele não é, né, aquela palavra mágica que nós usamos para encerrar as nossas orações, para que elas tenham, né, um resultado positivo. Tampouco eu preciso me esforçar, né? Eu vejo muitas pessoas em crise, existem filmes sobre isso, livros sobre isso, que dizem assim, o que Jesus faria no meu lugar? Essa talvez seja uma das maiores operações de erro dentro da igreja, porque aí eu procuro no Jesus histórico, né? Aquele que andou em Jerusalém, né? Eu fico, rapaz, se esse Jesus aqui fosse fechar um contrato, será que ele faria dessa forma? Será que ele compraria um apartamento ou na praia, uma fazenda no campo? E não há necessidade de eu quebrar a cabeça em relação a isso. Não. Porque Cristo, ele está aqui hoje, ele é vivo, ele é fiel e ele é real para tomar essa decisão. Para dizer, filho, nem uma coisa e nem outra. Você vai comprar uma bicicleta, entende? Nem uma coisa nem outra. Você vai fazer, né, dessa forma, como é importante hoje, porque isso dá uma outra realidade para o evangelho. E somente alguém que tem esse Cristo vivo passa por esse desespero tão saudável e dizer, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu entendo quando Paulo diz que ele tem orgulho, né? Ele não se envergonha do evangelho que salva. Né? Não vou falar hoje sobre outras manifestações do evangelho, mas existem muitas manifestações que mesmo nós, né, como evangélicos e protestantes, a gente até se envergonha de algumas coisas, né, que são vividas como igreja, mas Paulo diz essencialmente, o evangelho real, a boa nova que salva, dá muito orgulho, é muito prazer. Né? Eu vou compartilhar um pedacinho de um texto aqui da carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, né, evangelistas, pastores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então presta atenção nesse texto, porque esse texto fala que Deus deu para a igreja assim, apóstolos, mestres, né, profetas, evangelistas, pastores que tiveram, né, uma revelação de Cristo e passam a partir daquele momento a dizer que todos precisamos ter essa mesma revelação. A mesma revelação. Não é uma revelação para mim, é irresistível. Se eu tenho ela, imediatamente eu quero que todos... Não é uma corrida que alguém está indo à frente
e aquele tem algo de Cristo que eu não tenho, e ele vai ganhar, e ele vai chegar primeiro. Na verdade, é uma grande maratona que nós, né, deveríamos correr como família. Dizer, Cris, nós vamos vencer todos juntos. Até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. Ninguém fica para trás ou ninguém fica à frente. É todos juntos. E isso descaracteriza aquilo que às vezes a gente entende, né, por evangelho, que é, ali tem, sei lá, um grande homem de Deus, né, lá vai uma grande mulher de Deus, que às vezes parece que alguém se distanciou tanto nessa corrida, que se fez alguém especial, né, que vem, que pena que eu não sou como, né, aquela pessoa que deve ser muito mais espiritualizada do que eu. Vamos falar assim, como igreja, talvez seja a maior guerra que essa geração passa, que é a guerra da sucessão, né, de transbordar, de formar pessoas com a mesma revelação que nós temos, porque às vezes nós, né, encontrei algo aqui, vou guardar, isso aqui é um tesouro, né, é a minha revelação, é a minha chave, é o meu crescimento, é o meu princípio. E quando a gente vê assim, a gente está despontando, a gente está crescendo, parece que a gente está vencendo, mas às vezes a gente cruza uma linha de chegada, a gente olha para os lados, nós estamos sozinhos. E vem aquela crise, né, de espera. As pessoas não chegam porque aquilo não foi comunicado, não foi transbordado, aquele amor não foi colocado em prática, né? Aquele Cristo não desenvolveu ninguém, aquele Cristo não discipulou ninguém, né? Aquele Cristo não salvou ninguém. E aquela corrida, ela perde o sentido se nós corremos ela sozinhos. E isso nos devolve um ambiente que Cristo veio estabelecer nessa terra. Um ambiente de família. Falo agora, né, com quem desenvolve qualquer tipo de ministério dentro da igreja, que Jesus, antes de iniciar qualquer passo ministerial, ele precisou ter a certeza que alguém estava olhando para aprender. Uau. Ele começou o ministério dele pela sucessão. Ele não terminou para na cruz ele pensar, rapaz, preciso passar, né, esse negócio de igreja para alguém. Não, ele começou, né, pela sucessão. E o evangelho é o único lugar da face da terra que você forma alguém e você olha para alguém e diz assim, querido, faça o que eu faço. Mas faça muito mais. Que outra função na terra nós veríamos, né, aquele Cristo dizendo assim, você vai reproduzir tudo que eu fiz, mas eu quero que você faça coisas ainda maiores. E é difícil viver isso, né, pastor? Pode falar, eu vou procurar uma passagem aqui. Difícil, mas quando eu vejo Pedro curando com a sombra, que eu vejo que nenhum outro profeta fez aquilo, eu vejo ele abraçando aquelas palavras de Jesus, entendendo que nem aquilo, nem nenhum outro milagre, nenhuma outra ação, nenhuma manifestação sobrenatural de algum dom faz com que alguém seja melhor, né, ou menor do que alguém. Isso é um cacoete muito ruim de igreja, que a gente tem mania de falar, né? Aquela igreja é maior do que a outra. Esta palavra foi melhor do que aquela outra. Quando, na verdade, devemos todos chegar e vencer juntos essa corrida. Né? Nós não somos medidos por uma nota, por uma pregação ou por uma cadeira cheia na igreja, mas é o quanto de Cristo nós temos. Quanto de Cristo nós temos formado dentro de nós. Esse, eu digo, é o mais simples, mas o maior de todos os desafios que nós temos como igreja. Né? Esse versículo da carta de Efésios, eu mesmo entendo que, né, Paulo acordou um dia assim e disse, cara, hoje eu vou colocar para fora umas revelações profundas que eu tive com o Espírito Santo. Ele disse, não, eu vou arrebentar. Ele escreve Efésios, porque a profundidade disso é algo constrangedor. Né? É absurdo, né? Então, eu vou continuar com Paulo aqui, então. Vamos lá. Com outra carta de Paulo. Filipenses. E eu acho incrível Filipenses que fala mais ou menos isso, né? Que de considerar os outros maiores do que nós. E olha só que do capítulo 2 fala, 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. E continuando, tende em vós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus, o qual ele, sendo Deus, ele não exigiu o seu lugar, ele humilhou-se a si mesmo. Então é muito difícil viver um evangelho que fala que você tem que colocar um irmão seu, sentir
né? Ter a humildade de se colocar abaixo dele para ser o suporte. Para suportar ele. O suportar não é tratar com indiferença. Não. O suportar é ser o suporte necessário para que ele avance. É ser o apoio necessário para que ele não caia. É ser o apoio, o suporte necessário para que ele consiga alcançar. Isso é muito difícil. Isso é só esse evangelho de Cristo. Não tem outro lugar no mundo que ensina algo. Tem um texto que é maravilhoso, que diz: no momento que Cristo teve a revelação completa de que ele veio de Deus, voltaria para Deus e que todo o poder de Deus estava sobre ele. Então você imagina que Cristo, ele era um homem e de repente ele descobriu, ele foi descobrindo, né, no decorrer da vida dele, mas de repente ele chegou à plenitude. E o versículo seguinte diz que ele sai, enrola uma toalha na cintura, né, na cintura, vem com um balde, ele se ajoelha E vai lavar os pés. e ele começa a lavar os pés de todos. Então, num momento de maior grandeza, que ele descobriu assim: gente, vim salvar a humanidade mesmo. Toda a plenitude e a glória de Deus estão sobre mim. Deus é comigo. Eles, eu não posso viver isso sozinho. E ele vai lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E então, no momento de maior grandeza, de revelação para ele, E o ele Pedrão, faz o ato de maior. novo. o Pedro é nós, cara. É nós purinho o tempo inteiro. Pedrão completamente liberto do diabo e completamente cheio de si mesmo. Cheio, só sentindo o xerife do local. E Pedro, na verdade, é nosso reflexo. Pedro, nós somos nós nesse tempo. E Jesus matou a pau. Ajoelhou, lavou, cuidou. Falou: opa, você quer fazer parte? Tem que fazer isso que eu tô fazendo com você. Faça com outros. Uau. E esse é o maior evento da história da humanidade. Sei que talvez alguém esteja nos acompanhando e talvez esperando, né? Com expectativa, algum grande sinal, né? Guerra, pandemia, as pessoas ficam ali. Não, algo muito importante. Historicamente, até na questão de escatologia, está para acontecer. Ou passa um caminhão buzinando na BR. Dá uma aflição, né? Dá uma aflição. Não, o caminhão buzina na BR, a pessoa já pega a Bíblia, tocou a trombeta, né? Eu tô esperando, vou participar do... Será que eu vou? Será que eu vou? Mas Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, o maior evento de todos Não os tem tempos. outro. Ali Deus estava dizendo: acabou, o que tinha que acontecer, aconteceu. O maior evento da história da humanidade aconteceu quando Deus se fez homem e pisou nessa terra e nos mostrou, entende? Nos mostrou como viver. A maior realização da vida cristã não é o que vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. E hoje a nossa maior responsabilidade é desfrutar. Hoje eu digo a minha dor, entende? Isso não tem nada a ver com uma congregação específica, com um lugar. Isso tem a minha dor no evangelho. É ver como pessoas têm caminhado, às vezes, muito tempo com a Bíblia embaixo do braço, com título, com cargo. E quanto mais elas avançam, mais diferente de Cristo elas Tem se se tornam. tornando. A mesma roupagem de Pedro. As palavras, né, do evangeliquez, a Bíblia, né, bonita de estudos, a roupa de crente, mas completamente cheio de si próprio. Completamente cheio de si próprio. E deixando de entender quão maravilhoso é que Cristo vive através de nós. Que há um evangelho real e sobrenatural, desde que Cristo possa viver através de cada um de nós. Tem Que esse tudo a Cristo ver ele com ele. cresça, que ele tome conta e que a gente, né, morra todos os dias e todos os dias a gente possa descobrir algo diferente, né, em relação a esse Cristo que é real, que fala, né, que responde às nossas orações. Digo que eu tive um privilégio de... Quando eu tive a minha conversão, né, eu fui para uma igreja, acho que é o padrão de muitos hoje, né? Fui num culto lá, quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão, repete a oração. Mas eu estive em um retiro. Não vou falar, né, o formato, o tipo, porque senão a pessoa diz, naquele retiro lá que tem isso. Mas o retiro consistiu apenas em dedicar algum tempo para estar na presença de Deus em um local retirado. E naquele retiro eu descobri algo. Que eu falava e Deus respondia. Lá eu descobri algo, que
Cristo estava vivo, que ele tinha argumentos, que ele tinha planos. E eu me recordo que durante meses, acho que 3 ou 4 meses, eu só chorava e eu dizia, Deus está vivo. Deus está vivo. Eu olhava, meu evangelismo é assim, não, você não está entendendo, eu vou tomar banho. E aí eu falo, Jesus, isso, blá, blá, blá. E Jesus, né, Fausto, calma o coração, vai para a direita. Eu dizia, uau. Eu acordava de madrugada, eu dizia, meu Jesus, preciso, né, de uma direção. Ele dizia, não, Fausto, você não precisa acalmar o coração. Deixa aqui na direção, né, estou eu. E eu entendo dessas coisas, né? Porque hoje eu conversava sobre isso com uma pessoa, eu dizia, é um ímpeto muito grande. As pessoas dizem assim, não deixa a sua vida de qualquer jeito, pula no banco do motorista e assume o controle. Mas hoje eu tenho um prazer muito grande de dizer que nesse transporte aí da minha vida, o motorista é Jesus. Eu posso sentar no banco do passageiro e quem decide as paradas é ele, quem decide o destino é ele. E a gente eu não vou brigar pela direção. E a gente desfruta de todo o caminho. Nós, naturalmente falando, quando a gente está lá, né, na direção do nosso carro, e quando a gente está no banco de passageiro, a gente consegue ter... a gente consegue desfrutar de todo o trajeto que quando a gente está dirigindo a gente não consegue. Então, Deus ele quer que a gente faça isso. O Senhor, conduza aí, porque daqui eu só vou desfrutar de tudo que o Senhor criou. Você falou de Colossenses. Esse tem sido aí o versículo que tem me, consumido aí nos últimos dias, né? Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Há um transporte. Há um transporte. Para alguns, talvez, um avião, um ônibus, um carro, uma moto, uma bis, mas de alguma forma existe um Jesus no controle, ele está nos transportando exatamente para onde a gente tem que ser transportado. E somente para ele. Conforme a vontade dele. É o que me consome quando eu vejo a galeria dos heróis da fé, quando a Bíblia diz assim, alguns, né, escaparam da boca do leão, porque não era o tempo. Né? Jesus dizia, cara, tem alguma coisa a mais para você à frente. Mas alguns diante, talvez, do mesmo leão, Jesus disse, filho, fim da linha. E eles aceitaram aquilo, não como quem tinha que dizer, né, eu vou escapar, eu quero viver um pouco mais, eu preciso... dar um beijo na minha esposa, eu tenho alguma coisa ainda para fazer, mas quando Jesus disse, filho, chegou. Esse é o seu ponto de chegada. Chega pro meu reino agora. Né? É maravilhoso. Forte. E como eu, na verdade, pastor, eu não me vejo mais fora disso, sabe? Porque eu sei que se tentar viver fora disso, cara, é total ruína. Então eu prossigo. Fitado meus olhos continuam nele. O Senhor, fitados meus olhos estão no Senhor. Aquilo para trás que ficou, para trás ficou. Mas eu continuo fitado. Eu não quero virar para a esquerda se ele está mandando virar para a direita ou se está mandando continuar reto. Eu quero fazer a vontade dele. Só que isso é um percurso que vai nos marcar. E até as marcas, hoje eu tenho prazer por amor a ele. E falar só, essas marcas aqui, eu tenho por amor àquele que me enviou. E isso é o evangelho, não tem outra coisa, não tem como viver uma outra coisa, a não sei esse evangelho, esse amor maravilhoso. Não tem, não existe. Não existe mais possibilidade. E eu tenho prazer de viver para ele e por ele a todo o tempo. Prazeraço. E se hoje nós falamos sobre ser amigo de Deus, é quando Jesus olha para aqueles discípulos que estavam à mesa com ele e diz, vocês são meus amigos, que tudo aquilo que Deus me mandou direcionar vocês, eu estou compartilhando. Não há amizade sem direcionamento. Não há como você caminhar em intimidade com Deus sem receber um direcionamento. Algumas pessoas até olham
o texto que diz que Deus corrige, né, todos aqueles que ele ama, e parece que Deus está vindo com uma cinta, porque a gente tem uma referência muitas vezes de uma criação, não vou dizer violenta, mas com uma correção física, mas quando eu olho para aquele texto, eu vejo que é uma correção de rumo. Todo aquele que Deus ama, todo aquele que Deus tem como amigo, ele sempre vai corrigir o nosso rumo. Ele sempre vai dizer, não, filho, esquece, não é isso, não é isso, filho, entende? É pro outro lado. Não é assim que se fala. Exatamente, eu tenho algo muito melhor para você, uma proposta muito melhor. Sabe essa passagem que você leu? Não é dessa forma. E aí eu, já partindo aqui pro nosso encerramento, vou te propor algo, uma experiência minha, mas as escrituras sagradas, elas têm uma função muito importante de conferência. Porque Deus, ele é vivo, Deus é real. Deus, ele fala conosco e em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui, né, é a nossa declaração sobre a sua vida, que Deus te pegue, te alcance e ele venha sobre você, onde você estiver agora, que venha um manto de amor, de autoridade Amém. Sobre a sua vida, que você seja tocado por essa pessoa incrível que é o Espírito Santo. E a partir do momento que ele começar a instruir a sua vida, as escrituras passam a ser uma confirmação, né? Deus me falou. Você vai para as escrituras, está alinhado com as escrituras, pode obedecer. Deus me instruiu, Deus me deu um plano, Deus me deu um projeto. As escrituras passam a ser uma grande conferência. Eu amo quando Estevão está ministrando ali, acho que é Atos 7 ali, que ele dá aquele discurso maravilhoso, né? Ele resume a Bíblia inteira em um capítulo, ele olha ali na maior nação religiosa do mundo, onde todas as pessoas acreditavam em Deus, ele dizia, vocês dominam a Bíblia. Mas é muito triste, porque vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, liam a Bíblia como se fosse, né, um livro. Eu entendo que a gente às vezes tem dificuldade com alguns versículos, quando diz assim, não, mas a letra mata, né, e o Espírito vivifica, a gente entra naquela confusão, mas há uma advertência para nós não lermos essa Bíblia como você lê é uma revista, como você lê, né, uma história em quadrinhos ou qualquer outro recurso de leitura, mas é o único livro que você lê na companhia do autor. Estevão, a última mensagem dele é exatamente essa. Vocês são profundos conhecedores da Bíblia. Mas a vida de vocês não rompe porque vocês resistem constantemente ao Espírito Santo. Veja como essas duas coisas caminham juntas. E eu falo que essa é a minha experiência com Deus, as duas coisas juntas, né? Deus falando, depois Deus me mostrando nas Escrituras, e Deus fala, depois ele me mostra nas Escrituras. E eu quero que você compartilhe um pouco também da tua experiência, né, em relação a essa Bíblia, nessa palavra de Deus, que ela é viva, é eficaz, e você lê ela na companhia do autor, para que fique algo bem prático. Para você que nos acompanha, talvez diga assim, eu tenho um pouco de dificuldade na leitura da Bíblia, que ele tem alguém que vai te ensinar a ler a Bíblia, e não é nem o Fausto, nem o Felipe, mas é o autor da Bíblia. É o próprio, aquele que inspirou. Na verdade, eu sempre brinco que a Bíblia, na verdade, é o nosso manual. É como um carro, né? Que você está sempre andando com ele ali e do nada aparece uma luz no painel. Se já você sabe que luz é aquela, a injeção, você já sabe o que é. Mas se aparece algum código, alguma outra coisa ali, você vai recorrer aonde? Ao manual dele. Ao manual do fabricante. Então, esse é o nosso manual do fabricante. E recebo palavras. O Senhor me dá palavras, pessoas me dão palavras o tempo inteiro. Vamos recebendo, sendo ensinados. E a gente recorre aonde depois para conferir? No manual. Então esse manual, tanto eletrônico ou em papel, não importa. Esse manual é a nossa garantia. A nossa garantia para que rumo nós estamos indo. Se esse manual nós lemos ali e tem apontado para Cristo, opa, tá ok. Mas se esse manual tem apontado para mim, vai dar ruim. O Senhor nós não resistimos. Do diabo sim. Resistiu ao diabo. Agora o Senhor não. O Senhor nós nos entregamos. E a Bíblia diz, né? Nenhuma profecia, nenhuma escritura
é de particular interpretação. Não é. Não posso me apropriar para aquilo que o Fausto quer, que interessa para os meus projetos e querer que Deus traga aquela aplicação, né? Não é sobre mim. Nunca foi. Nunca foi, nunca vai ser sobre mim. Nunca foi. Então esse manual, ele me coloca no verdadeiro lugar onde que eu tenho que estar. Felipe tem que estar sepultado. Mas aonde que Cristo entra em mim? Através do Espírito Santo. No manual também diz. Então, é uma escritura incrível. Como passado tantos anos, né, milhares de anos, ainda fala e ainda é verdade até hoje. E eu creio plenamente. Ah, já se perdeu. Nada, cara. Ele está ali. Porque aquilo que fala dele, ele dentro de mim testifica falando que é verdade. Nós não vivemos uma coincidência. Nós vivemos aquilo que já está escrito desde o início até o fim. Nós vivemos hoje a plenitude daquilo que é Cristo. Então, essa é a minha garantia. Esse é o meu manual. Esse é o meu mapa. Esse não posso deixar por nada. E há uma diferença muito grande entre aquilo que é informação do que é revelação, né? Podemos ir hoje aqui para o ChatGPT e tirar qualquer informação em relação às escrituras sagradas, né? Até hoje fiz uma consulta ali, ele me corrigiu. Não tá no capítulo tal, tá em outro versículo e tal, veja por esse ponto de vista, me trouxe uma série de informações. Mas a revelação é aquela que vem direto do Pai. E aí eu passo a abrir a Bíblia e ver, né, a carta, né, o testamento que o Pai deixou para mim, as duas coisas. O testamento. E isso não tem nada a ver com as informações, né, que eu posso, né, receber, ou que me interessam, que eu posso utilizar, né, para argumentar algo. Mas a revelação tem o poder de me transformar, de me confrontar, de me desenvolver. Esse é o único sinal que para mim importa na questão de fim dos tempos, de escatologia. É o sinal determinante, segundo Jesus. Ele disse, vai ter guerra, rumor de guerra, né? Muitas coisas vão acontecer. Ele disse, não se preocupe. Porque o sinal determinante é que o evangelho do reino seja levado a todas as pessoas. Não é o evangelho da salvação, não é o evangelho do crescimento financeiro, não é o evangelho da cura. Muitas formas, né, de nós desenvolvermos o ministério, até como estratégia, né, para alcançar e salvar pessoas, para mostrar que Cristo é real. Mas a mensagem determinante para nós, para mim, para você, como igreja, é essencial que Deus venha governar a nossa vida nesse tempo. É essencial que esse evangelho do reino ele seja propagado, porque o porteiro que está no céu, ele não está ali com um gráfico dizendo, Fausto, né, tua vida foi ali, 7.1, passei raspando ali e vou entrar. Mas o porteiro é um homem chamado Jesus que diz assim, eu te conheço. Seja bem-vindo. O que ele quer dizer com isso? Só existem dois tipos de pessoas. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Não existe mais nenhum tipo. A gente pensa que, não, tem 8 bilhões de pessoas. Não. Sempre haverá apenas duas. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Então, a mensagem de Cristo, quando diz eu te conheço, quer dizer, cara, você é como eu. Ele não está olhando assim e falando assim, cadê o Felipe e o Fausto aqui? Não. Cadê Cristo? Exatamente. Você é como Se não viu Cristo, ele viu Adão. Então não serve. Exatamente. Há um tipo de morada que Cristo está preparando. É exatamente o que diz, né? João 14:1, quando fala sobre esse texto, né? Que Jesus diz, estou indo preparar moradas. Ele diz, mas eu vou e eu os trarei para mim. Né? O lugar para o qual nós estamos indo não é assim, é céu. Não vamos entrar em questão ali de o céu, o paraíso, a Nova Jerusalém. O que importa é que nós estamos indo para Cristo. Não há uma localização geográfica. Assim, por que eu não quero ir para o inferno? Porque Cristo não está lá. Da mesma forma que para nós hoje não faz sentido. Você diz assim, você vai para o céu, mas Cristo está lá. Não, mas também não faz sentido. Nós não estamos indo apenas para uma localização geográfica. Nós estamos indo de volta para uma pessoa, né? Para uma essência do lugar da onde nós viemos, que é Cristo. E essa jornada aqui na Terra é essa proposta maravilhosa de Deus, de estabelecer o reino dele dentro de nós. A Bíblia diz, o reino não vem com sinal visível, né? Não se iluda com essas coisas que as pessoas dizem, não, o reino de Deus está lá, está aqui, está naquele endereço, naquela igreja, naquela congregação. Deus mesmo diz,
Ele é invisível, ele está dentro, né, dentro de cada um de nós. E é isso, meu amigo. É isso. Que bate-papo legal. É isso. Muito bom esse tempo de mesa. Vamos marcar aí outra oportunidade aí um pouco mais para frente. Tem muitos assuntos aí que nós nem entramos, né? Felipe é um grande homem de Deus, né? Um profeta de Deus. Alguém que Deus tem colocado nos altares. Então, mais para frente a gente vai falar sobre adoração profética, né? Vamos entrar em alguns outros assuntos muito interessantes. Mas eu creio que não haveria uma forma melhor de nós, né, iniciarmos esse podcast, né, esse projeto, que não há uma forma melhor do que falando sobre Cristo. Falando do amor dele. Do amor desfrutando. dele. Eu desfrutei dele. Em todo momento aqui. Eu desfruto dele. É maravilhoso. Então não tem uma outra maneira de viver se não for assim, né? Eu creio e, como para mim as palavras do apóstolo Paulo, né? A nada mais eu me propus saber, né, entre as pessoas, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Nada faz sentido. Nada faz sentido se não for através dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E talvez aqueles que acessaram esse conteúdo, né, com curiosidade, para saber do que se trata, a proposta desse ambiente que nós temos aqui é de fazer cada um de vocês amigos de Deus. Não evangélicos, não alguém que diz assim, não, a gente tem palavras bonitas, eu era criatura, agora eu sou filho. Mas nem todo filho é amigo do pai. Mas a proposta desse ambiente é que você permita que Cristo, ele cresça, né? Ele cresça através da sua vida e que você possa fazer parte dessa geração que serve um Deus que ainda abre os céus, ainda olha para a terra e diz, esse é o meu filho amado, meu prazer está nele. Porque ainda há aroma de Cristo nessa geração. E eu creio nisso, Felipe. Também creio. Eu creio que existe uma geração que, sabe, exala o aroma de Cristo. Creio em cada uma das palavras e das promessas que estão sobre a nossa nação, de que o Brasil está prestes a viver um tempo de um avivamento, de um despertamento. E esse grande mover, ele vem para convergir, né, todas as coisas no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e aí nós vamos fazer uma oração e, né? Também creio muito numa geração, os nossos filhos. Essa geração vai ser muito assertiva do que nós fomos. Vai cometer muito menos erros do que nós cometemos. Vai deixar de vislumbrar outras coisas que nós às vezes ficamos atrelados naquilo. Eu creio numa geração que vai ser muito mais exata, que nós não conseguimos estar assim. Eu creio totalmente nisso, porque o Senhor já falou. Vai ter perseguição? É uma promessa. Quer uma promessa? Toma. No mundo tereis aflições. Mas não temas, eu sou contigo. Então essa é a nossa certeza, que Ele está conosco. E eu creio muito nessa geração que não vai viver um período de avivamento, não vai viver sempre avivado, que vai dar sempre a conhecer esse Cristo. Por mais que o mundo está falando normal, mas a gente nem veio daqui, né? Então para que preocupar com isso aí? E é isso, então eu gostaria de quem nos vê, né? Hoje, quem nos vê, cara, não perca a oportunidade. Esse Deus, ele está presente. Esse Deus, ele não só quer te capturar, mas como ele quer também te usar. Então, se fosse para fazer uma oração hoje, qual oração que eu faria, pastor? Senhor, eis-me aqui de novo. Eu vivo o primeiro amor desde a primeira vez que eu conheci a Ele. Eu continuo vivendo esse primeiro amor. Eu nunca saí dele, porque o primeiro amor é uma pessoa. Não tem outro. Nada mais me satisfaz a não ser Ele. Nada, 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 nada. Nada consegue captar a minha atenção também que isso não seja Ele. Então hoje não falo muitas coisas, porque Ele não quer que a gente fale. Não quer que eu falo, não falo. Coisas que eu não quero falar, às vezes falo porque Ele pediu para falar. E assim vivemos da melhor maneira possível.
Ele é o meu sustento, Ele é o meu alimento e Ele é o meu Senhor. Ele que governa a minha vida. E é isso aí. Amém, querido Felipão. Gratidão, meu irmão, por esse tempo. Muito obrigado. De qualidade, né? Temos uma aliança em Cristo Jesus. E, querido, onde você estiver, né? Quero fazer uma oração pela sua vida. Se você puder, né? Coloque a mão no seu coração, mas talvez você esteja aí dirigindo, né? Um ambiente onde não seja possível, mas se possível for aí, feche os seus olhos e quero fazer uma oração para abençoar a sua vida onde você estiver. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. Sim, Senhor. Por esse tempo de qualidade, Deus, porque não há nada melhor do que falar sobre o Senhor, do que tratar sobre as suas coisas. E ao Senhor, Espírito Santo de Deus, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, eu faço uma oração e uma declaração, que o Senhor seja bem-vindo, mas não como alguém que vem de fora, porque o Senhor está dentro, mas que o Senhor seja bem-vindo em lugares que o Senhor nunca tocou. Sim, Senhor. Que o Senhor seja bem-vindo em áreas que o Senhor nunca habitou porque nós não permitimos. Que Sim. o Senhor encha a casa, que o Senhor encha as nossas vidas, que o Senhor encha os planos, os sonhos, a mente, até que tudo que tenhamos e tudo que sejamos esteja em Cristo Jesus. Que o Senhor toque, abençoe e ministre nesse momento sobre cada pessoa que nos acompanha, como é maravilhosa e real, Deus, a tua presença. Eu peço aquilo que nós estamos vivendo aqui nesse estúdio. Alcance esse coração. Que seja real e ainda mais intenso aonde esse podcast chegar, Senhor. Maravilhosa é a tua presença. Obrigado, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Então, querido, Amém. Deus te abençoe e seja você também um amigo de Deus. Grande abraço.